Olha só, uma reportagem do jornal o Globo informa que uma equipe do presidente Jair Bolsonaro avalia que o chefe do executivo irá vetar itens do texto do projeto de reforma partidária e eleitoral. Bolsonaro terá 15 dias úteis para decidir se sanciona a matéria, contados a partir da data do recebimento pela presidência, o que ainda não aconteceu. Mesmo assim, o texto já começou a ser analisado pela subchefia de assuntos jurídicos da presidência, que é comandada pelo ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Um auxiliar do presidente destacou ao jornal a mobilização popular que pressionou o Senado a recuar da intenção de aprovar a primeira versão do texto. Segundo ele, esse ponto deve pesar na decisão de Bolsonaro, cuja base eleitoral se insurgiu nas redes sociais contra o projeto. Começo com você, Constantino, vai lá. A rede social ficou bem dividida mesmo, porque surgiram duas hashtags, né? A do veta presidente e aquela que está agora dizendo para não vetar, porque quer jogar no colo do próprio Congresso de volta e do Rodrigo Maia o custo político disso. É a versão da nova era do quanto pior, melhor. Né? Eu acho que tem que vetar, e até porque é uma questão de coerência. O presidente foi eleito com um discurso um tanto jacobino, inclusive, que eu acho contraproducente ao país, de combater as instituições. Estariam todas carcomidas, o Congresso é corrupto, ninguém presta. Ele é o líder que incorpora a vontade geral e vai atropelar as instituições para representar o povo. Ora, se existe uma oportunidade ou um teste para verificar se é mais ou menos isso, se ele está do lado do povo quando as figuras do pântano da velha política se insurgem claramente contra a sociedade, o teste é esse. Passaram algo absurdo, indecoroso, abjeto, e ele tem a caneta na mão para poder ou sentar em cima e deixar pelo menos caducar para que não esteja valendo para o ano que vem, para as eleições do ano que vem, que o tempo hábil não dá, né? Se ele quiser, ele tem 15 dias, ainda nem recebeu, ele pode sentar em cima, engavetar e pelo menos dificultar a vida dos caciques no ano que vem, ou ele pode vetar itens, né? Eu acho que ele tem a obrigação, um compromisso com a coerência e com seus eleitores que esperam que ele faça diferente e tenha coragem de remar contra essa turma, ainda mais em casos tão evidentes assim, que ele tenha coragem de vetar esses itens, porque são vários bodes que colocaram na sala, num momento em que o Brasil está cortando tudo, e você falar em mais gasto para advogados de partido, para coisas que realmente não fazem sequer sentido do ponto de vista eleitoral, jogando ali baixa transparência, possibilidade de caixa 2 e tudo mais, eu acho que isso aí não vai na linha do discurso de renovação com o qual ele se elegeu. Então, o presidente tem que cumprir, na minha opinião, ele tem que cumprir a sua promessa de campanha. Esse é o momento de vetar aquilo que as figuras da velha política fizeram para trair a nação. Você, Josias? Aqui sim, nessa matéria, eu acho que o Bolsonaro tende a se comportar com pragmatismo. Ele, quando a cena está deteriorada ao redor dele, ele costuma oferecer à plateia uma compensação. Ele fez isso ao analisar aquele projeto de abuso de autoridade, projeto de lei de abuso de autoridade. Ele entregou os vetos que o Sérgio Moro tinha pedido, que outras entidades sociais tinham pedido, porque ele estava numa situação política complicada. Ele não comprou aquela briga. Aqui também eu acho que não faz o menor sentido ele comprar essa briga do Congresso. Acho que fará um meio termo, ele deixará em pé o fundo eleitoral, até porque você vai ter eleição e precisa financiar essa eleição de algum jeito. Então ele pode vetar tudo que está em volta do fundo eleitoral e manter em pé o fundo com a responsabilidade, transferindo a responsabilidade para o Congresso de definir o valor do fundo. O próprio governo estava cogitando elevar para mais de 3 bilhões, isso num gesto que eu achei de uma insensatez inacreditável, mas o governo fez esse aceno para o Congresso e parece que já recuaram, e os próprios congressistas, ou pelo menos parte deles, já perceberam que esse negócio é uma insanidade. Você, num ambiente de absoluta falta de dinheiro para coisas mais básicas, você jogar mais dinheiro num fundão eleitoral, acho que não faz muito sentido. Então tem duas coisas nesse cenário aí que chamam muita atenção. Primeiro, esse pragmatismo com que o Bolsonaro deve analisar esse projeto, e segundo lugar, é a facilidade com que o Rodrigo Maia tenta lavar as mãos, né? Ele, numa declaração feita
anteontem, falou que agora cabe ao presidente da República o poder de veto, como quem diz, olha, nós não fizemos nada demais, ainda o presidente, se quiser, pode eliminar eventuais absurdos. Aí ele fala que, na opinião dele, tem avanços no projeto. Eu não consigo conceber onde é que o sujeito enxerga avanço num projeto como esse que foi aprovado na Câmara. Mas ele transfere a responsabilidade para o presidente. Acho que o presidente cometeria um erro se deixasse sem veto e se sancionasse na íntegra esse projeto. Não faz sentido. Um presidente da República tem que exercitar a sua responsabilidade. Recebeu uma bola levantada do Congresso, corta essa bola, veta tudo, deixa o fundo, que a eleição precisa ser financiada de alguma maneira, e joga para os congressistas a responsabilidade de aprovar o fundo. E o Bolsonaro pode satisfazer o pedaço da tribo dele que deseja desmoralizar o Congresso. Acho que o Congresso, a Câmara, pode querer derrubar esse veto depois. Aí, se a Câmara juntar número com alguns remanescentes ainda do Senado e derrubar os vetos, aí sim o Legislativo vai se entrar em processo de autocombustão. Mas aí é problema, cada um responde pelos seus atos. Diga, Vera. Exatamente, eu achei irracional essa hashtag de que ele não deve vetar e deixa que o Rodrigo Maia, que é o traidor da pátria, se ferre. Já ficou muito evidente que o Rodrigo Maia fez lambança nesse caso, todo mundo disse, ele mesmo se esquivando da maneira como está, tentando reduzir o projeto a menos do que ele se esquivando dos temas mais polêmicos, mostrou que acusou o golpe, que sabe que tinha ido um passo para frente e recuou 2 na construção da sua própria imagem e até dessa imagem meio distorcida de quem acha que pode chegar à presidência da República sem, por hora, ter nenhuma característica que o credencie para isso. O presidente, ao vetar, ao todo, em parte, essa mini-reforma escandalosa feita no uso do fundo partidário, vai dar uma satisfação não só à ala mais radicalizada, essa anti-establishment, anti-política, etc., mas a todo mundo que é razoável. E, os brasileiros médios vai estar pela primeira vez dialogando ali, talvez, com setores médios da sociedade que não podem, de maneira nenhuma, concordar com um projeto como esse. Acho que ele vai estar atendendo ao conjunto da sociedade e não é nem uma questão de dar, nesse caso, uma decisão contra a política, porque essa é a má política, nova, velha, não, mas essa é a má política, a política deletéria, aquela que faz mal às instituições, que acaba fazendo com que a sociedade tenha uma visão distorcida do próprio processo eleitoral, do próprio processo político, que perpetua práticas as mais nefastas que a gente assistiu nos últimos anos e que levaram aos escândalos que a gente está tentando combater. E isso não é admissível. Não é admissível que se perpetuem práticas deletérias como essa, que se proceda a retrocessos, coisas que a gente já avançou e já parecia ter superado. Esse projeto traz de volta como um déjà vu triste. Então, eu acho que o presidente vai estar dando uma satisfação ao conjunto da sociedade, não só aqueles setores mais radicalizados. Esses parecem perdidos desde o caso Lava Toga, estão sem bússola, não sabem o que dizer, estão falando coisas loucas pelas redes sociais. Melhor fará o presidente se desligar esse pessoal da tomada e agir conforme os seus assessores mais sensatos.